Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e eu sei, esse vídeo é provavelmente bem maior do que você já está acostumado de ver. Mas se você preferir, basta você clicar aqui nessezinho para assistir esse exato mesmo vídeo, só que em partes. E sem mais delongas, vamos logo para esse documentário que eu fiz aqui para vocês sobre vacinas. Olha aí, pessoal, tá na hora da vacina. Quando eu era pequeno, acho que quando eu tinha uns 8 anos, a minha mãe me disse que quando eu tivesse 10, eu deveria tomar uma vacina. E dentro da minha mente de criança, aquilo me chocou bastante naquele momento. Tudo que eu conseguia pensar era eu sendo levado à força para uma sala gelada e que um adulto desconhecido ia enfiar uma agulha no meu braço. Eu encarava aquilo como sendo algo tão ruim que eu instantaneamente associei tomar vacina à agulha, a dor e por fim a dor, a morte em si. Ai, puxa vida, eu só tenho 8 anos e vou morrer aos 10, então eu só tenho 2 anos para aproveitar a vida. Eu só tenho mais 2 anos para brincar com os meus brinquedos de dinossauro, ou com meu Lego, ou assistir Pokémon. Isso me deixou muito, mas muito triste. Por umas 2 horas. Depois, sinceramente, eu nem lembro exatamente o que aconteceu, mas provavelmente eu fui tomar uma chocolatada que a minha mãe fez e naquela noite eu dormi super bem. Hoje eu cresci e olhando para trás eu consigo entender que minha mãe só queria o meu bem, como ela ainda quer até hoje. E um beijo, mãe. Mas o fato é que aquela ideia de tomar uma vacina realmente me assustava pra valer. Isso me fez entender melhor porque tem certas pessoas que têm um pé atrás com vacinas. Quer dizer, imagina só ter que levar o seu filho num lugar sabendo que ele provavelmente vai sair de lá chorando que só. Isso já dá um certo ranço nos pais, sabe? Então, pra qualquer imagem, texto ou áudio que aparece no WhatsApp que diz que vacinas realmente fazem mal, acho que vai ter alguns pais que vão acabar tomando isso como verdade, pois vai estar reafirmando algo que eles já pensavam anteriormente. Mas é aí que a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente está vendo e se perguntar: será que eu estou acreditando nisso porque é uma fonte confiável ou é porque eu quero que seja verdade e eu quero que reafirme minha opinião? Na dúvida, é bom ver o que a maioria dos estudos científicos e as fontes de credibilidade dizem. E eu entendo que não é todo mundo que consegue fazer isso, por uma questão de tempo mesmo, sabe? Pois se você for fundo de verdade, pode dar um certo trabalho. Eu falo isso porque eu mesmo li bastante coisa antes de fazer esse vídeo. E é claro que você pode sempre discordar de qualquer um, inclusive de mim mesmo. Então, nada melhor do que fazer a sua própria pesquisa. Mas por hora eu sugiro você relaxar um pouco, pegar uma coisinha gostosa para comer e escutar umas coisas bem legais que eu descobri nessa minha pesquisa. Ok, tudo certo? Todo mundo preparado? Então vamos a partir de agora começar a entender por que a humanidade precisa de vacinas, como surgiram, como funcionam e qual o perigo que elas podem nos oferecer. E vamos nessa! Bom, uma coisa que eu pensava quando eu era pequeno é que se vacinas são uma coisa tão importante assim, como foi que as pessoas conseguiam sobreviver a tantas doenças antes delas? Será que todo mundo morria simplesmente? Olha, o pior é que eu descobri que infelizmente era relativamente comum ver alguém morrendo por causa de alguma doença que hoje ninguém nem ouve mais falar de tão rara que ela se tornou. Por exemplo, você sabe o que o imperador Dom Pedro I, o compositor de música clássica Chopin e o ganhador do Nobel da Física Schrödinger têm em comum? A causa da morte deles foi a mesma, a tuberculose, uma enfermidade que hoje nós temos uma vacina para ela. Tá, mas e por que haviam tantas doenças terríveis? Será que elas sempre existiram? Havia algo como a tuberculose entre os primeiros indivíduos da nossa espécie? Como será que surgiu tanta mazela? Peraí. Calma, vamos devagar, porque para explicar isso, imagine como era a vida de um dos nossos ancestrais, que vamos chamar de Bob. E Bob caçava e coletava comidas pela savana africana, e voltava para casa e compartilhava o alimento com os outros membros do seu grupo, que geralmente não eram muito maiores que algumas poucas centenas de pessoas. E as interações cotidianas eram basicamente essas. Bob não tinha muita convivência próxima com muitos seres humanos ou outros animais. Mas foi aí que uma coisa mudou tudo: a agricultura.
Graças a ela foi possível produzir muito mais comida, o que poderia sustentar mais bocas famintas, e assim o grupo de Bob se tornava cada vez maior. Então já dá para perceber que no dia a dia Bob e os outros indivíduos humanos passaram a interagir com mais pessoas, afinal os grupos estavam maiores. E aí, João, beleza? Tranquilo aí, Paulão? Ô, Dona Antônia, como é que vão seus 7 filhos? E junto com a agricultura veio a pecuária, ou seja, a domesticação de animais para servir como comida ou simplesmente ajudar nos trabalhos da plantação. Bob e os outros então passaram a conviver com uma proximidade muito maior também com outras espécies. Era de dia ordenhando vaca e de noite dormindo num canto com um porquinho ali do lado. Sai daqui, porco! Daí não é difícil imaginar que uma hora ou outra os fluidos desses bichos acabavam entrando em contato com os da gente. Afinal, eles podiam sangrar, soltar pus, salivar ou dar um espirrozinho. Isso fez com que alguns patógenos que naturalmente são presentes em vacas ou porcos acabassem pulando deles para nós. Uma vez estando dentro do nosso organismo, um patógeno de vaca, por exemplo, a princípio não chegaria a ser um transtorno para nós. Isso acontece porque sabe-se lá quantos milhares de anos eles conviveram junto com as vacas. Ou seja, eles estão completamente acostumados com o organismo de um bovino e não com o de uma pessoa. As vaquinhas é que são a praia deles, entendeu? Então, assim que ele entra no nosso corpo por engano, ele já percebe que aquele ambiente é bastante diferente do que ele já está acostumado. Então, normalmente, por causa disso, o patógeno morre sem fazer muito estrago em um ser humano. Opa, passei para mais uma vaquinha. Eita, nós. Ô Jorge, caímos no ser humano. Com isso, temos uma regra geral. Patógenos de vacas causam problemas para uma vaca e não pra gente. Porém, lembre-se que a proximidade física de humanos e vacas aumentou depois da agricultura. Logo, o que aumentou também foram os casos de patógenos pulando para corpos humanos. E se eu te disser que de tanto eles entrarem por engano no nosso organismo, de maneira simplificada, vamos dizer que esses patógenos de vaca acabaram se acostumando com a gente. Opa, passei para mais uma vaquinha, é um ser humano. Tá bom. Quando eles estavam dentro de nós, antes eles morriam rápido. Depois foram durando mais e mais tempo, até conseguirem passar tanto tempo quanto ficariam normalmente em uma vaca. Até que o nível de intimidade com o hospedeiro aqui ficou tão grande que o invasor se especializou em humanos e deixou de infectar as vaquinhas. Dessa maneira, foi se criando uma nova doença, um presente feito sob medida dos bovinos para nós. E sabe qual que é o nome dessa enfermidade? É tuberculose. Tá? As vaquinhas até hoje possuem um patógeno similar ao da tuberculose humana, que pulou delas para nós. Ou será que foi de nós para elas? A verdade é que não sabemos ao certo quem foi que começou essa história, mas isso não muda o processo que eu acabei de explicar. Olha, se você imaginar que isso pode ter acontecido com qualquer outro bicho, essa história realmente explica como conseguimos tantas doenças para a nossa espécie. Porque além de vaca temos porcos, ovelhas, cabras, cavalos, chupa-cabra. Dos cães, 65 doenças foram transmitidas. O gado, 50, 46 doenças de ovelhas, 42 de porcos, 35 de cavalo e 26 de aves domésticas. Ou seja, a domesticação dos animais, né, o fato de eu estabelecer proximidade, eu vou propiciar o aparecimento de doenças transmitidas de homem para homem, que é o caso da varíola, do sarampo, da influenza. Tá ok, mas agora vamos adiantar alguns milhares de anos e bum, estamos no século XVIII e chegou a Revolução Industrial. Agora um batalhão de gente parou de trabalhar no campo e foi ganhar a vida na cidade. Muita gente passou a morar próxima de milhares de outros seres humanos. Afinal, uma família não precisava mais de uma fazenda gigante só para ela. Às vezes, só uma casinha pequenininha dava conta do recado. E de certa forma, essa época foi muito boa para o desenvolvimento da humanidade. As pessoas puderam finalmente ter acesso a bens materiais que antes só os reis tinham. Era incrível. Mas eu tenho uma péssima notícia. Todas essas pessoas faziam cocô. Eu sei que é um assunto que você não gosta de falar durante um primeiro encontro ou numa ceia natalina, mas
temos que entrar nesse tópico, porque esse detalhe sórdido fez toda a diferença na saúde da população daquela época. Imagine só como era viver nos primeiros grandes centros urbanos da história, um lugar como Londres, onde haviam mais de 800 mil pessoas morando no fim do século XVIII. Graças à Revolução Industrial, muitas pessoas puderam morar próximo uns aos outros, mas o que essa gente não sabia é onde eles iriam jogar seus excrementos, e nem o quão importante era essa decisão. Então, na dúvida, a galera fazia a coisa mais sensata possível, né? Eles jogavam suas fezes na rua, ou no rio mais próximo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Realmente é uma pena as pessoas não saberem da gravidade dessa atitude, mas eu diria até que é algo entendível, pois além da falta de conhecimento, os indivíduos da época estavam acostumados a viver no campo, e lá, jogar excrementos fora de casa, por si só, não era lá uma ideia tão ruim assim naquele contexto, pois eles viviam em comunidades pequenas e com baixa densidade populacional. Então cada família produzia a sua quantidade de excrementos e jogava num cantinho, e vários metros ou até mais de 1 quilômetro de distância é que iria morar outra família com outro cantinho para servir de depósito fecal. Isso fazia com que não houvesse um grande amontoado de excrementos de várias famílias. Assim, a natureza podia dar conta de absorver sozinha aquele cocô todo. Por outro lado, na cidade a história era diferente e muita gente morava coladinha umas com as outras. Então, meu filho, sabe onde é que você jogou seus excrementos? Bom, seus 200, 300 ou até 1000 vizinhos vão jogar os deles, não muito longe dali, viu? Só pra avisar aqui. Ou seja, eram tantas fezes no mesmo lugar que não dava pra natureza decompor tudo aquilo. Era simplesmente coisa demais. E não parava de vir mais não, viu? Olha, eu aposto que eu consigo descarregar meu balde de cocô ali no rio mais rápido do que você. Ah é? Vamos ver. E no caso de Londres em específico, chegou a um ponto em que simplesmente não dava mais para suportar o mau cheiro forte que saía do rio. O calor do verão de 1858 ajudou a fermentar algo que ficou conhecido como o Grande Fedor, o que gerou muitas ilustrações para tentar retratar o que estava acontecendo. E o cheiro era tão intenso que fez até com que as cortinas do parlamento britânico fossem banhadas de produtos químicos, para tentar mascarar esse mau cheiro tão insuportável. Então imagina só, as primeiras cidades eram lugares cheios de gente e cheios de excrementos, uma combinação perfeita para a proliferação de doenças. Isso acontecia devido ao fato de existir certos tipos de enfermidades, como cólera, febre tifoide e disenteria, que se espalhavam através do contato de humanos com fezes e urinas da nossa espécie, que muitas vezes podiam estar presentes ali, no fornecimento de água da população. Mas assim, no começo, as pessoas jogavam na rua mesmo, né, os excrementos. Literalmente nas ruas, né? As ruas fediam. Depois mudaram para os fundos das casas, e aí atrás delas era onde ficavam os excrementos. Essa é uma condição excelente para patologia, né? Se tiver uma doença que transmite por vômito e diarreia, cólera é uma das piores, né? É ideal. E além disso, existem certos tipos de patógenos que precisam de uma alta concentração de humanos para que ele possa pular de um indivíduo para o outro, como é o caso do sarampo, que precisa de uma comunidade de cerca de 300 mil indivíduos vivendo relativamente próximo um do outro. E bom, antigamente, quando não havia um grupo tão grande de pessoas, quando alguém era infectado pelo vírus do sarampo, essa pessoa espalhava a doença para o seu pequeno grupo. E aí alguns infectados ficavam bons e outros morriam. O grande lance é que os que ficavam bons ganhavam imunidade contra as novas infecções. E os que morriam não ficavam doentes de novo porque eles estavam mortos, né? Coisa um pouco óbvia. E por causa do tamanho do grupo ser pequenininho, a situação chegava rapidamente num ponto em que o vírus já tinha passado por todos os membros daquela comunidade humana, sobrando apenas os que já adquiriram imunidade, o que é uma péssima notícia se você é um patógeno. Mas imaginando um cenário urbano com muitas pessoas, o vírus vai ter um cardápio bem maior de hospedeiros. Porém não é infinito, e assim como um grupo pequeno, o grande uma hora vai se esgotar de novas vítimas não imunizadas. Ou será que não? Quando a comunidade de uma cidade é enorme o suficiente, sempre haverá muitos bebês nascendo.
E é isso que faz toda a diferença. E para entender isso, se liga nisso aqui. Hoje em dia, os países com o maior número de nascimentos estão localizados na África subsaariana. Eles possuem algo em torno de 40 a 50 nascimentos a cada 1000 pessoas vivendo lá por ano. Vamos usar esse número de nascimentos como base para a realidade das comunidades humanas antes da Revolução Industrial e no iniciozinho dela. Logo, se formos conservadores, podemos dizer que um grupo pequeno de humanos, vamos dizer de umas 100 pessoas, vai ter uma quantidade de 5 nascimentos por ano. Um a cada 73 dias. Pronto, nasceu aqui o menino, agora eu volto daqui a alguns meses para fazer o próximo parto da comunidade. E tipicamente, no caso do sarampo, 10 dias depois de contaminada, uma pessoa infectada poderia transmitir o vírus durante o período dos 8 dias seguintes. Ou seja, contando a partir da contaminação, os vírus só possuem 18 dias para conseguir um novo hospedeiro. Se não conseguirem, fim da linha. Logo, quando a última pessoa for infectada, todo o resto da comunidade já vai ter ou estará no processo de ficar imune, ou vai ter morrido, né? Então a única chance para os vírus continuarem se reproduzindo é invadindo um novo indivíduo, como um bebê que acabou de nascer e mal sabe o que o espera. Mas lembre-se que nesse grupo de 100 pessoas, em média, só nasce um bebê a cada 73 dias. E os vírus presentes no último organismo infectado só possuem 18 dias para serem transmitidos. Logo, eu acho que é bem possível que não dê tempo não, bem, pro vírus aí no caso. Então é bem provável que durante o período de possível transmissão do vírus seja em vão, pois não haveria tempo para nascer mais uma vítima ali por perto. E dessa maneira o sarampo deixa de existir, pois ele não tem mais para onde ir. Ok, isso é válido para um grupo de 100 pessoas. Mas e se ele fosse bem maior? Fosse tipo, sei lá, uns 1000 seres humanos juntos? Ou seja, 10 vezes maior? Bom, aí teríamos bebês nascendo em uma frequência 10 vezes maior. Ou seja, entre um nascimento e outro, passaria de 73 dias para 7,3 dias. O que é bastante. Pronto, aqui seu filho nasceu, agora eu volto semana que vem. Ui! E 7,3 dias é de fato um período mais curto do que os 18 dias de limite de transmissão. Mas existem outros fatores que fazem um bebê não entrar em contato com doentes. Porque se parar para pensar, um bebê para ser infectado ele precisa entrar em contato com o último doente. Mas pode ser que o recém-nascido ou o enfermo morram antes, por outra razão. Ou o bebê talvez não saia de casa até ficar um pouco mais velho. Ou então até o próprio doente pode acabar não saindo, porque afinal de contas ele está com um problema de saúde. Ou vai ver que simplesmente eles moram meio longe um do outro e não convivem exatamente no mesmo ambiente. Ou quem sabe uma mera aleatoriedade pode acabar fazendo com que eles nunca se encontrem. Em outras palavras, é teoricamente possível o sarampo se manter em uma população grande assim. Mas na prática é extremamente improvável. Isso é exatamente o motivo que fez a humanidade por muito tempo não sofrer com doenças como o sarampo, pois em uma realidade anterior à Revolução Industrial ou até mesmo antes da agricultura, as comunidades humanas normalmente eram pequenas demais. Nesse contexto, muitas doenças surgiam e desapareciam do mapa, sem nunca o mundo saber, pois elas infectavam pequenas comunidades que logo depois ganhavam imunidade. Agora, em um contexto de Revolução Industrial, a coisa já muda de figura. Como foi dito, no fim do século XVIII temos cidades como Londres com mais de 800 mil habitantes. E esse número não parava de crescer. Se continuarmos assumindo a mesma proporção de nascimentos, temos que todo ano naquela cidade, naquela época, haviam 40 mil nascimentos por ano. E nunca na história da humanidade isso havia acontecido. Pronto, nasceu um, eita, vem outro, ô, Maurício, vem me ajudar aqui. E essa novidade trazia consigo uma coisinha ruim, que era a capacidade populacional de sustentar novas doenças. Agora, os vírus do sarampo, por exemplo, poderiam ficar tranquilos, pois muito antes deles ficarem sem novos possíveis hospedeiros não imunizados, haveriam sempre vários bebês desprotegidos nascendo a 1 ou 2 quilômetros de distância. Até porque se a população for
muito pequena, sei lá, uma população numa ilha remota, e aparecer uma doença de alta letalidade, ela vai matar rápido aquela população. E os sobreviventes vão estar imunes e logo a doença desaparece. Pode morrer muita gente. Só que a doença não vai conseguir ficar ao longo do tempo como ficou a varíola, milhares de anos na população. Né? E ela só conseguiu ficar milhares de anos porque tinha muita gente. Né? Então, muita gente, mesmo ela matando numa taxa muito alta, conforme as pessoas iam ficando, mesmo as pessoas ficando imunes, aquelas que não morriam, mas ia nascendo mais gente, e ela conseguia continuar. Você precisa de bastante indivíduos numa população para a doença conseguir se manter. E mesmo muito tempo depois da Revolução Industrial, várias cidades pelo mundo, assim como Londres, tinham problemas com doenças, como o sarampo. E já era, na verdade, quase que uma certeza contrair a doença. Algo que fazia parte do ciclo da vida das pessoas. Elas nascem, vão para a escola, pegam sarampo e, se sobreviverem, vivem o resto da sua vida. E isso, infelizmente, valia para várias outras doenças ainda mais perigosas. E eu sei, isso pode parecer triste, mas era realidade para o povo da época. Até que um dia, uma grande descoberta científica foi feita. Antes de contar a história do inventor da vacina, precisamos antes dizer algo que é válido para todas as invenções. Elas não surgem do nada. Isso quer dizer que, assim como qualquer outra, a invenção da vacina não surgiu simplesmente do nada, em um momento de eureka, em que o inventor teve um lapso de genialidade. Hoje eu acho que é um bom dia para inventar a vacina. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. O conhecimento necessário para uma invenção é construído anos antes, gerações antes, com muita gente por trás que nem sequer imagina que um dia vai aparecer um inventor para pôr uma cereja no bolo e ganhar a fama de o grande gênio, responsável por todo o bolo. E é claro que eu não estou dizendo que todo inventor é apenas um mal intencionado querendo ganhar créditos em cima do trabalho de outros. Longe disso. Os inventores normalmente são pessoas que acabam ligando os pontos e juntando o trabalho de dois indivíduos diferentes que talvez nunca haviam se misturado. E para isso, você precisa ser inteligente, ter visão e, é claro, ter um pouco de sorte também. Por isso que, ao invés de já ir contando como que a vacina foi descoberta, vou agora dar um pouco de contexto para vocês. A primeira vacina combatia a varíola, uma doença terrível que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo e até vômitos. Depois vão surgindo pequenos pontinhos vermelhos no seu rosto, mãos e braços, e depois se espalham pelo seu tronco, e elas viram bolhas que se enchem de pus e eventualmente estouram, deixando várias feridas pelo corpo. E aqui está uma imagem de uma garotinha em Bangladesh que foi infectada pelo vírus. É uma cena de partir o coração, mas o pior de tudo é que há imagens ainda mais assustadoras do que essa. Certamente, desde o seu surgimento, cerca de 10 mil anos atrás, a varíola causou muito sofrimento. Não só para quem a contraísse, mas também para toda a família e amigos. E essa galera que tinha que passar pelo trauma de ver alguém próximo falecendo dessa maneira horrível, só podia ficar com uma coisa na cabeça: eu preciso arranjar uma maneira de evitar de pegar essa doença. Ou seja, desde sempre havia um enorme interesse em encontrar um meio para tornar as pessoas imunes a essa mazela. E aí não seria de se espantar que haveriam, sei lá, rituais e procedimentos designados exclusivamente para dar proteção para quem não havia sido infectado. O que na maioria das vezes talvez não tivesse nenhum efeito de verdade. Pronto, tá aqui, meu filho, é só tomar esse chazinho, dar 3 pulinhos que você vai ficar protegido, eu garanto. Mas sabemos que há muito tempo as pessoas têm uma certa noção de que sobreviventes de varíola são imunes. Por volta de 450 a.C., os sobreviventes eram encarregados de cuidar dos que ainda sofriam com essa doença. Dessa forma, não era necessário mandar pessoas que podiam se contaminar para cuidar dos enfermos, o que ajudou a conter bastante os surtos da mazela. Mas como eu disse antes, após a agricultura e especialmente a Revolução Industrial, seres humanos passaram a viver próximos entre si, o que foi excelente para os nossos patógenos. No século XVIII, por exemplo, foi uma época em que as epidemias de varíola eram frequentes, o que causava por volta de 400 mil mortes anualmente somente na Europa. Olha, e o pior é que 1/3 desses sobreviventes ficavam cegos. Cerca de 20 a 60% dos infectados morriam por conta da mazela, e essa taxa, infelizmente, era ainda maior entre crianças.
Em Londres, na época, por exemplo, esse número se aproximava de 80%. E em Berlim, 98% até o fim do século XIX. As crianças até 7 anos nem eram registradas, porque a chance delas morrerem era muito alta. Só se dava nome depois de 7 anos. Com o problema sendo maior, os incentivos para contê-lo também aumentavam. Por isso que, olha só que curioso, vários lugares do mundo, várias pessoas, sem saber da existência umas das outras, foram tendo as mesmas conclusões. E assim surgiu de maneira independente uma técnica que ficou conhecida como variolação. E ela realmente ajudava bastante. Ela consistia em pegar basicamente o material fresco de uma bolha em um paciente com varíola e, através de um objeto pontiagudo, inocular debaixo da pele de um indivíduo saudável. Com isso, a imunização estava feita e as pessoas não precisavam mais se preocupar com a varíola. Quer dizer, mais ou menos. Pois é, nem tudo era às mil maravilhas. E os seres humanos saudáveis que recebiam a variolação poderiam acabar adquirindo a doença completa e assim espalhando ainda mais o vírus. Sem falar que as noções de higiene na época não eram lá assim tão boas assim, né? E às vezes outras doenças como a sífilis poderiam acabar sendo transmitidas no processo de levar uma picadinha no braço. Tá aqui sua dose. Pronto, tá aqui, meu filho. Eu derrubei aqui no chão. Tá como novo. Acredite-se que até bem antes da Revolução Industrial do século XVIII, a variolação era provavelmente praticada já na África, Índia e China. E já em 1670, a cidade de Istambul já usava essa técnica. E em 1714, a Real Sociedade de Londres havia recebido uma carta de um médico da Embaixada da Grã-Bretanha em Istambul, que descrevia um método inovador de combater a varíola. E assim, provavelmente, a variolação entrou na Europa. Agora, o problema foi que, apesar de ser uma descrição oficial por um médico, isso ainda não foi suficiente para convencer a classe médica inglesa. Então, mesmo assim, meio que na prática nada mudou para as pessoas comuns. Porém, no ano seguinte, Lady Montague, uma aristocrata inglesa de influência, acabou contraindo varíola. E ela, por sorte, sobreviveu. Mas o seu rostinho bonito nunca mais foi o mesmo. A doença havia literalmente deixado suas marcas. E como se isso já não fosse o suficiente, apenas 18 meses depois, o seu filho havia morrido por causa da mesma mazela. Com isso, o trauma e o sentimento de vingança contra o patógeno aumentaram mais ainda. Ela não desejava tamanha dor para ninguém. E aí, 2 anos se passaram e o seu marido havia ganhado um novo emprego. Agora era embaixador da Grã-Bretanha em, adivinha só, Istambul. Caramba, muita coincidência isso, né? Chegando lá, é claro que Lady Montague percebeu rapidamente que as pessoas na cidade usavam essa tal variolação para se imunizar contra a doença que havia lhe tirado sua beleza e o seu filho. O que você tá fazendo nesse menino aí, hein? É variolação que chama? E aí o seu empenho para espalhar o recém-descoberto procedimento era tão grande que semanas depois de saber da sua existência, ela mandou o cirurgião da embaixada variolar o seu filho de 5 anos, que foi imunizado com sucesso. E 3 anos após o evento, ela e a sua família haviam voltado para Londres. E assim que possível, ela reuniu diversos médicos da corte real para observar uma variolação. Dessa vez sendo performada na sua filha de 4 anos, o que de novo levou a mais um ser humano imunizado. Os médicos, é claro, ficaram impressionados com a prática e rapidamente a notícia se espalhou para vários membros da família real. E depois de ser testado algumas vezes com sucesso, a variolação havia ganhado a plena aceitação da classe médica e do resto da população inglesa. Depois ela rapidamente se espalhou pelo resto da Europa e chegou até as Américas, especialmente a do norte. Eles não sabiam exatamente muito bem o porquê, mas isso foi um indicativo de que coisas relacionadas à própria doença poderiam ajudar a prevenir a própria doença. Os problemas causados por isso eram menores do que o causado pela infecção pelo vírus. Mas assim era uma mortalidade que não era desprezível. Cerca de 2% das pessoas geralmente tinham doença grave e faleciam. Imagina hoje uma vacina que mate 2% dos infectados. Seria algo assim inadmissível, né? E aí, algumas décadas depois, em mais um dia comum, em que milhares de pessoas são varioladas só na Inglaterra, uma delas era um pequeno
pequeno garotinho que depois da sua inoculação acabou desenvolvendo um caso leve da doença, mas depois foi efetivamente imunizado. E o seu nome é Edward Jenner, um nome que entrou para a história. Ainda aos 13 anos, o pequeno Edinho já era um aprendiz de um cirurgião e farmacêutico. E segundo registros, foi nessa época em que ele ouviu uma mulher responsável por ordenhar vacas dizer: mulher, eu não peguei aquela varíola bovina, nunca mais vou precisar me preocupar com pegar aquela varíola humana lá e ficar com a cara toda manchada, graças a Deus. E para caso você não saiba, a varíola bovina é uma doença que, como o nome já diz, acontece em bovinos. Porém, como foi dito, o organismo de humanos e vacas são similares em muitos aspectos. Afinal, ambos são mamíferos. E isso quer dizer que há uma certa chance de algumas doenças de um causarem sintomas no outro, nem que seja de leve. Esse era exatamente o caso da varíola bovina. O seu vírus era capaz de viver adequadamente e expressar a enfermidade completa somente em bovinos. Mas se meio que por acaso ele for parar no corpo humano, ainda assim era capaz de sobreviver por um tempo e causar alguns sintomas atenuados. Mas depois de alguns dias, os patógenos eram exterminados pelas defesas naturais do nosso organismo. E assim surgia a imunização. Tá, beleza, mas voltando pro caso do Edward Jenner, depois, quando ficou mais grandinho, aos 15 anos, ele começou um aprendizado focado em medicina. E quando tinha 21, foi para Londres aprender ainda mais sobre o assunto. Lá, ele se tornou estudante de um dos cirurgiões mais famosos da Inglaterra, que além disso, era um apaixonado pelas ciências naturais como um todo. E Edward já tinha também um certo amor por essa área abrangente. Mas os anos que eles passaram juntos só fez aumentar ainda mais a sua curiosidade natural. Ô Edward, vem ver aqui esses bichinhos aqui, ó, tem umas borboletas. Bom, e depois da sua estadia em Londres, ele voltou para a sua cidade. E não só praticou medicina, mas também chegou a estudar geologia, observar ouriços e publicar um artigo sobre pássaros. O menino é polivalente mesmo, hein? Então, o agora senhor Jenner era um homem maduro e culto que simplesmente gostava de estudar vários tópicos além da sua formação em medicina. Então talvez fosse uma questão de tempo para que ele voltasse para aquela velha história das ordenhadoras de vaca e a varíola. E de fato isso aconteceu quando ele já tinha 50 anos e se questionou: bom, se as ordenhadoras que contraem a varíola bovina são imunes à varíola humana, então será que há como transmitir essa imunidade para outras pessoas? Bom, depois desse pensamento, ele sabia que só havia uma maneira de provar ou desprovar isso, que é através de experimentos. Não foi à toa que ele procurou uma mulher que trabalhava ordenhando vacas e que havia de fato contraído a varíola bovina. Depois de achá-la, Jenner coletou um pouco do material presente em uma das suas bolhas no braço e inoculou em um garoto de 8 anos. Ele teve uma febre leve e um desconforto nas axilas. E 9 dias depois, ele ainda sentia frio e falta de apetite. Porém, no dia seguinte, ele acordou muito melhor. Senhor Jenner, eu melhorei. Bom, e 2 meses depois, Jenner, para ter certeza que a imunização havia realmente sido um sucesso, ele simplesmente inoculou no mesmo garotinho a varíola humana. E sabe, ela mata pessoas. Eu acho que naquela época a ética médica não havia se desenvolvido tanto assim. Mas de qualquer forma, apesar de métodos eticamente impraticáveis hoje, os testes foram feitos com todo o rigor do método científico que Edward tanto admirava. Por conta disso, os resultados foram bem claros. O menino não havia ficado doente após o contato com a varíola humana. Logo, a imunização havia realmente sido um sucesso. E empolgado com a sua descoberta, ele tentou comunicá-la à Real Sociedade de Londres. Mas não teve sucesso. Ao invés de ficar triste no seu canto, foi aí que ele resolveu publicar por si mesmo o seu próprio livro, falando sobre as maravilhas do seu novo procedimento. E sabendo que em latim vaca é vaca e varíola bovina é vacínia, ele resolveu chamar a sua técnica de vacina, o que é meio curioso de se saber. Apesar desse esforço, ele sabia que não adiantava ele apenas escrever um livro e ficar lá empoeirando. Ele tinha que levar a informação
para as pessoas. Então passou 3 meses inteiros em Londres, procurando voluntários para a vacinação. E depois de todo esse tempo lá, sabe quantas pessoas ele conseguiu? Nenhuma. Olha, não sei, mas eu acho que essa estratégia não ficou tão boa assim. Foi aí que ele resolveu mudar a sua estratégia. E ao invés de tentar achar as pessoas para ele mesmo vacinar, ele passou a convencer os médicos locais a fazer isso com seus pacientes. E aos poucos, de porta em porta, ele foi achando cada vez mais aliados para a sua luta. Ô, bom dia, vocês têm um minutinho para escutar a palavra da vacina? E aí, por volta do ano de 1800, a vacinação não havia somente se espalhado por toda a Inglaterra, mas também já estava presente no resto da Europa e até nas Américas. A vacinação assim se demonstrou um método de imunização muito mais eficiente e seguro do que a própria variolação, pois diferentemente da variolação, a vacinação causava efeitos colaterais absurdamente menores, chegando a um ponto que é basicamente impossível que o paciente desenvolva a doença em que ele está tentando se proteger. E outro ponto importante, que é bem discrepante, é na contenção de novas epidemias, pois com a possibilidade de desenvolver a enfermidade, uma pessoa que recebeu a variolação não pode entrar em contato com os indivíduos desprotegidos. E aí o ideal fosse que o paciente fosse isolado numa quarentena depois da variolação. Agora, já no caso da vacinação, não haveria a necessidade disso, pois o paciente não vai desenvolver a doença. E ninguém acreditava tanto nisso quanto Edward Jenner. O médico chegou até a abdicar da sua vida como clínico privado e de assuntos pessoais para dedicar o máximo de tempo possível à divulgação da vacinação. E acredite, isso não era lucrativo. Por isso, apesar de todo o seu merecido reconhecimento, ele estava passando por dificuldades financeiras. E por incrível que pareça, além disso, era exposto ao ridículo. Pois na época havia uma ideia de que injetar um material de animais doentes em humanos poderia fazer mal de alguma forma. E surgiram até desenhos como esse aqui, que mostravam pessoas sendo vacinadas e sendo transformadas, ou melhor, deformadas em animais. E olha, essa galera foi longe, porque até pegaram um estudo sobre pássaros que não foi muito bem aceito pela comunidade acadêmica e começaram a questionar por causa disso a inteligência e capacidade do seu autor, Edward Jenner. Mas sabe o que aconteceu com o Sr. Jenner de verdade? Ele ganhou um bom dinheiro do governo como reconhecimento dos seus feitos e foi morar em uma casa tranquila com a sua esposa e os seus 4 filhos. Não, e olha que curioso, Jenner, mesmo já bem velhinho, ainda não tinha totalmente encerrado suas atividades na vacinação, pois ele manteve uma cabana que ele mesmo construiu no seu próprio quintal e chamava de o Templo da Vacina, onde ele vacinou pessoas pobres de graça e tá de pé até hoje. O cara era bom em medicina, vacinação, construir cabana. Bom, e depois ele teve umas certas perdas na sua família para doenças que ele não foi capaz de criar uma vacina. E com essa tristeza, ele acabou tentando sair mais e mais da sua vida pública até o seu falecimento. Quando o Edward Jenner começou a fazer a primeira vacina, ele não tinha ideia de por que as pessoas ficavam protegidas. Ele sabia que ficavam, mas não sabia o porquê. Não tinha uma empresa que fazia, que transportava a vacina, não sabia como congelar, não sabia como... Enfim, mas dentro daquela escala, ele deu um salto para a intervenção do conhecimento sobre uma doença, entendeu? Muita gente viu as mãos das ordenhadeiras machucadas e viram que elas não pegavam varíola. Provavelmente isso passou pela cabeça de centenas de pessoas até alguém querer testar. O fato de você testar é a sua genialidade, a proatividade sua que te faz um ser humano que vai resolver um problema, que vai trazer uma solução. Então eu acho que ideias vêm e vão, mas as mentes preparadas as agarram e as transformam. O Sr. Jenner não foi aquela figura caricata do gênio que tem um momento de eureka e cria algo fora do comum. O Sr. Jenner era uma pessoa como eu e você, que ligou uns pontos e descobriu algo fantástico e resolveu dedicar a sua vida a isso para tornar o mundo um lugar melhor. Ele pode não ter presenciado, mas certamente ficaria muito feliz de saber que muitas outras pessoas determinadas como ele vieram depois do seu descanso. Novas coisas incríveis foram sendo descobertas e somadas foram capazes de criar
uma campanha de vacinação tão boa que pela primeira vez na história, seres humanos foram capazes de tirar uma doença terrível dos seus corpos e guardá-la somente em livros. Desde um pouco antes da década de 80, a varíola se tornou completamente erradicada da face da Terra, graças a milhares de pessoas. E dentre eles, eu acho que podemos incluir Edward Jenner. Grandes avanços foram feitos, isso é inegável, porém não havia ainda o conhecimento sobre como vacinas realmente funcionam, e isso impedia que outras doenças também tivessem suas próprias vacinas. Porém, isso estava prestes a mudar. Bom, Edward Jenner sabia que a vacina contra a varíola funcionava, mas como será que funcionava? Isso é algo que ele não podia responder por causa de uma limitação da época, pois não foi sempre que seres humanos tinham a noção de que haviam pequenos seres vivos invisíveis a olho nu por aí, e que alguns deles podiam até causar doenças. Na verdade, a humanidade passou a maior parte da sua existência sem essa noção, porque simplesmente nós ainda não havíamos desenvolvido nenhum tipo de equipamento que possa ampliar imagens o suficiente. Por conta disso, as pessoas estavam sempre aprisionadas aos seus próprios olhos para poder enxergar e compreender o mundo. E é como diz o ditado, né? Quando os olhos não veem, o coração não sente, ou o cérebro também, né? Tínhamos que pensar, entender e elaborar teorias com base em nossos 5 sentidos puramente crus. E por isso, não é de se espantar que os gregos antigos acreditavam que tudo era constituído por 4 elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. Mulher, se eu te disser que ali o meu filho Pedrinho, eu tô muito preocupado com o menino, eu acho que na cabeça dele só tem vento. Foi só depois de muitos séculos que, pelo menos oficialmente, o microscópio foi inventado. E nós finalmente podemos abrir o baú de mistérios que o mundo microscópico tem para nos mostrar. Inicialmente, aquelas pequenas formas de vida foram chamadas de animáculos, que veio de uma palavra em latim que significava pequenos animais, pois foi isso que veio primeiro na mente das pessoas quando elas puderam olhar para o microscópio. Parecia que dentro de uma gota de água, sei lá, moravam vários pequenos animaizinhos. E com o passar do tempo, novas descobertas foram sendo feitas e muitos desses organismos microscópicos foram sendo classificados em grupos. Cientistas os separavam em bactérias, fungos, algas e outras coisas mais também. E um desses cientistas era Louis Pasteur, alguém que você provavelmente já deve ter ouvido falar. Bom, e o Louisinho nasceu em 1822, em uma cidade bem pequenininha na França. E o curioso é que o garoto levava mais jeito para as artes do que para a ciência. E ele tinha algumas dificuldades na escola também. Sim, é isso mesmo, um grande nome da história, considerado por muitos um gênio da ciência, ia mal na escola. Mas com o tempo, graças à compreensão e ao encorajamento dos seus mentores, Aprende a estudar, menino da desgraça! o garoto resolveu caprichar no estudo de ciências e acabou enveredando para o meio acadêmico. Então, depois de um tempo, aos 25 anos, ele já era químico e com doutorado e tudo. Olha, eu sempre acreditei no seu potencial, viu? Com isso, ele começou a estudar química em si, mas depois foi se interessando ainda mais pela microbiologia, que na época era um campo de estudo extremamente recente. E não foi que o rapaz fez algumas descobertas incríveis, como a de que a putrefação e a fermentação são processos biológicos causados por micro-organismos, e não uma reação puramente química. Ele também demonstrou em um famoso experimento que micro-organismos estão presentes no ar, e assim eles poderiam ser transportados facilmente de um lugar para o outro. Então, graças a essas e outras descobertas, a humanidade já sabia que alguns desses micro-organismos estavam presentes em feridas de indivíduos doentes e eram a causa da enfermidade. Até já haviam registros de que as feridas de um paciente doente tendiam a ficar melhor se passassem por um tratamento com antissépticos, que atacam os micróbios. Ou seja, aparentemente, se com menos micróbios a ferida melhorava, então não seria nada maluco de se pensar que provavelmente eles eram a causa da doença. O problema foi que essa ideia não ganhou o devido reconhecimento e acabou caindo no esquecimento. E por isso o senso comum na época era de que, assim, ok, os micróbios estão lá na ferida, mas eles não são a causa desse estado mórbido. Na verdade, eles são somente uma consequência dele. Esse tipo de pensamento tirava muito a culpa dos micróbios, pois nessa linha de raciocínio, eles apenas estariam lá aproveitando a situação, em que eles em si não teriam muita coisa a ver com o que está acontecendo, eram apenas oportunistas. Ou seja, ainda se acreditava
que o que realmente causava uma doença e suas feridas eram uma mera decorrência de reações puramente químicas e não biológicas que acabavam acontecendo dentro do seu organismo. E aí, diante desse cenário, Pasteur falou o seguinte: atualmente só existe uma maneira de provar que micro-organismos microscópicos são a causa da doença em si e da sua transmissão. E essa maneira é através do cultivo de micróbios. Então, a partir daí, ele se dedicou a cultivar micro-organismos no seu laboratório e notou que quando ele pegava um animal doente, retirava um micróbio e isolava-o em um cultivo de laboratório e depois inseria o micro-organismo em outro animal saudável, esse bichinho ficava também doente, só pelo fato de ter um micróbio nele. Com isso, ele comprovou que a doença é de fato causada por um ser microscópico. Mas o francês não queria parar por aí não. E com base nisso, ele propôs que não só essa doença era causada por um micro-organismo, mas diversas outras também teriam a mesma causa. E teoria microbiana das doenças é como ficou conhecida essa ideia. Médico não lavava a mão, não tinha esse conceito de entre um paciente e outro, você lavar a mão, quartos separados, aquela limpeza de hospital, o hospital ser branco para poder visualizar a sujeira. Tinha uns casos de febre puerperal, né? O que era febre puerperal? Quando as pacientes davam, as mulheres, né, no caso, davam à luz, elas sofriam de uma febre, de um processo infeccioso grave. Porque o que os médicos faziam? Os médicos, eles manipulavam cadáveres, faziam necrópsia dos cadáveres e depois iam mexer nas mulheres que tinham acabado de ter tido filho. Então, óbvio que o cadáver está colonizado por um monte de bactérias. Quando ele ia mexer na mulher, acabava contaminando o trato genital da mulher e a mulher desenvolvia febre puerperal. Então, o que se observava na época? Que as mulheres que estavam nos hospitais morriam mais do que aquelas mulheres que estavam em casa, por febre puerperal. E esse Semmelweis começou a recomendar que se lavassem as mãos. E ele foi meio que ridicularizado na época. Os médicos na época ficaram meio com raiva dele, porque questionando a autoridade dos médicos. Mas aí ele falou, não, tem que lavar a mão antes de mexer nas pacientes. Com muito custo ele conseguiu fazer isso ser implementado, né? E se viu a mortalidade por febre puerperal diminuir muito. Logo depois, uma boa oportunidade para confirmar a teoria microbiana das doenças foi quando Pasteur foi chamado para resolver um grande problema. Simplesmente naquela época estava rolando uma enorme epidemia entre os galinheiros do país. E por causa de fortíssimas diarreias, as aves estavam morrendo em cerca de 48 horas. E essa era a chamada cólera aviária, que é causada por uma bactéria. Pasteur então rapidamente começou a fazer cultivos dessas bactérias. E vários deles foram feitos durante meses, até que o francês percebeu uma coisa interessante. Quando ele pegava uma galinha e injetava bactérias que passaram pouco tempo no laboratório sendo cultivadas, a ave morria de cólera. Vamos lá, minha galinhazinha, vamos tomar essa injeçãozinha aqui. Eu fiz ontem pra você, morreu. Mas quando a inoculação era feita com aqueles cultivos antigos que já estavam rolando já há uns 2 ou 3 meses no seu laboratório, a galinha não só ficava sem desenvolver a doença, mas também se tornava imune. Vamos lá, outra galinhazinha, vamos tomar essa outra injeção aqui, ó, que é mais antiga, mas está funcionando, viu? E opa, galinha bonita, isso aqui dá uma canja boa. Apesar de nesse momento já ter resolvido o problema dos donos de galinheiros, o microbiologista queria saber o que exatamente estava acontecendo. E depois de observações cuidadosas, ele concluiu que o fato dessas bactérias estarem em um cultivo, elas estavam sendo expostas a algo que não estava presente dentro das entranhas de uma ave. E eu estou falando do oxigênio. Até hoje, muita gente pensa que o oxigênio é uma coisa 100% boa e maravilhosa. Afinal, nós precisamos dele para respirar. E sem ele, nós poderíamos morrer em uma questão de poucos minutos. Bom, e realmente ele é essencial para muitas formas de vida, como nós seres humanos. Porém, ele pode também ser um veneno para muitos outros seres. E até mesmo para nós, se em grandes quantidades. Não, agora olha que louco. Imagina só, você é uma bactéria que tá lá de boas vivendo dentro de uma galinha, causando uma doençazinha ali ou outra, mas em um ambiente quentinho que você já está acostumado e com várias outras condições ideais para você. Ou seja, tudo perfeito, tudo que você sempre quis. Pô, tá vendo aí, Michel? Esse lugar eu te disse era ótimo, aquele anúncio do Airbnb não mente. E aí, de repente, você é retirado daquele lugar ideal e é jogado para uma
placa gelada de cultivo e passa a viver com vários outros fatores diferentes, incluindo uma quantidade de oxigênio muito maior do que você está acostumado. Caraca, tá chegando o oxigênio, corre aí, Michel! Bom, e por causa dessas condições não ideais, as bactérias lá vão ter uma vida e um desenvolvimento não ideais também. Ou seja, nunca vão atingir o seu potencial máximo. Elas vão ser atenuadas, como um microbiologista gostaria de chamá-las. Por isso que se elas fossem injetadas em uma galinha saudável, a galinha não desenvolveria a doença, pois essas bactérias estariam fraquinhas demais para fazer mal e o hospedeiro se tornaria imune. E curiosamente isso me lembra, sabe o quê? O processo de vacinação criado por Edward Jenner, em que ele usava micróbios da varíola bovina que dentro do corpo humano eram fraquinhos demais para fazer mal, e o hospedeiro se tornava imune também. Por conta dessa similaridade, em homenagem a Edward Jenner, Louis Pasteur deu o nome do seu procedimento de vacinação. Pô, Pasteur, é nóis! Porém, como você já pode ter percebido, apesar do resultado ser o mesmo, que é a imunização, ainda há uma grande diferença entre os meios que cada um desses dois cientistas utilizaram para gerar a imunidade. No caso de Edward Jenner, ele simplesmente utilizou algo que a natureza já oferecia, que é micróbios da varíola bovina, que não causavam a doença na gente e ainda por cima geravam a imunização. Ou seja, para poder curar outras doenças usando esse mesmo método, seria necessário torcer para que existam outras doenças animais que tenham o mesmo efeito no corpo humano. Já Pasteur fez uma coisa diferente. E por isso foi uma grande revolução, pois o seu método era capaz de produzir seus próprios micróbios atenuados. Dessa maneira, nós não precisávamos ter a sorte de encontrar um micróbio ideal por aí, pois nós passamos a ser capazes de criar por nós mesmos os nossos próprios micróbios. E essa foi oficialmente a primeira vez que seres humanos tinham uma ferramenta de uso sistemático que poderia ser aplicada no combate a diversas doenças. O Jenner pega de uma espécie e usa para imunizar contra outra. Já o Pasteur pega a mesma espécie, atenua de alguma forma e usa para vacinação. E essas atenuações que ele causou são vacinas que são usadas até hoje. O Dom Louis Pasteur basicamente criou o conceito de manufatura de vacinas atenuadas. Hoje parece óbvio e simples, mas ele é um gênio. Agora, hoje a gente estuda isso em 5 minutos na sala de aula. E é por isso também que Edward Jenner tem a fama de ser o pai da vacinação, mas Louis Pasteur tem a de ser o pai das vacinas, além de ser considerado por muitos também o pai da imunologia, que é a ciência que estuda o sistema imunológico que seres vivos possuem para se defender contra patógenos. Mas, como de praxe, o seu grandioso reconhecimento não veio instantaneamente. Ele ainda precisava provar que o seu método realmente funcionava, e de preferência fazer isso em frente a uma grande audiência. Bom, mas aí a vida que segue e tal, o francês continuou seus estudos com as vacinas, e ele se ateu principalmente a uma que combatesse a doença chamada antraz, uma doença que a mesma bactéria era capaz de matar humanos e outros mamíferos. E no meio disso, os métodos foram se aperfeiçoando, mas a ideia central ainda era a mesma: atenuar patógenos para que eles não causem doenças, e sim a imunização. Até que um dia ele conseguiu de fato criar uma vacina contra o antraz. E talvez por uma grande coincidência do destino, o seu país estava passando agora por uma séria epidemia entre vacas, em que elas morriam rapidamente por causa do antraz. E isso estava afetando seriamente a economia e a agropecuária. E quando estourou essa epidemia, ele já tinha aparentemente a solução em suas mãos. Ou seja, o real desafio na verdade não era em si fazer a vacina, mas era convencer os donos de gado que ela não fazia mal, mas na verdade ia ajudar. E aí, um belo dia em que ele estava a pé da vida porque não sabia como provar isso para o grande público, ele acabou recebendo uma visita inesperada. Ô, seu Pasteur, boa tarde. Bom, e não é que era um veterinário, colega seu, que disse que estava disposto a dar uma chance para a sua invenção. E é claro, Pasteur topou na hora. Juntos, basicamente, eles organizaram um grande evento de vacinação, em que na plateia haviam mais de 200 pessoas, incluindo oficiais do governo, políticos locais, veterinários, fazendeiros, agricultores, oficiais da cavalaria e repórteres de jornais.
eu acho que tava bom, né, o negócio. Agora já as cobaias voluntárias, não tão voluntárias assim, foram 50 ovelhas e mais algumas vacas e cabras. Em resumo, o evento constituiu-se em um experimento ao céu aberto, em que metade dos animais tomaram uma vacina com o patógeno atenuado e a outra metade não tomou nada. E depois disso, os dois grupos tomaram uma injeção com uma dose letal de patógenos vivos e fortes. Pô, Cláudio, tu me mete em cada rolê, viu, cara? Pô. E para espanto dos espectadores, praticamente todos os bichos que não tomaram a vacina morreram de antraz ou ficaram muito doentes, o que dá uma pena dos bichinhos, né? Por outro lado, os animaizinhos que tomaram a bendita vacina acabaram sobrevivendo, sem nem sequer apresentarem sintomas. Com isso, o evento foi um sucesso absoluto, pois provou que, sem sombra de dúvidas, a imunização realmente aconteceu. Não foi à toa que no ano seguinte, cerca de 85 mil cabeças de gado foram vacinadas. E no ano depois desse, 3,4 milhões foram imunizadas. Isso era excelente, mas depois chegou um momento em que Pasteur já estava velho, com mais de 60 anos de idade e tinha até um braço esquerdo paralisado por conta de uma hemorragia cerebral. Ou seja, já havia se passado muitos anos de dedicação à pesquisa de vacinas, mas ainda assim ele ainda não tinha inventado um meio de gerar imunidade em seres humanos. Quer dizer, talvez ele já tivesse conseguido esse feito, mas alguém tinha que topar tomar uma vacina experimental para ter certeza, não é mesmo? E as pessoas naquela época não achavam ainda muito legal essa ideia de injetar um patógeno enfraquecido no seu organismo. Eles sempre pensavam que o pior podia acontecer, né? Porque vai que, né? Porém, o microbiologista sabia que a necessidade é a mãe de todas as coisas. E por isso, pessoas que já estivessem com uma doença que fosse quase que morte certa, elas na verdade teriam pouco a perder se já estão condenados à morte mesmo. E com isso, as chances de alguém topar eram bem grandes. Então, por isso, ele começou a tentar encontrar uma vacina terapêutica para a raiva. Mesmo apesar de que, assim como hoje, naquela época, a raiva era uma doença bem rara em humanos. Porém, era ideal para a tarefa pelo fato de que acabei de falar, né? Que as chances da pessoa morrer era quase que 100%. E devo confessar que não foi algo tão simples desenvolver essa vacina contra a raiva, pois era um pouco difícil de se cultivar porque o seu patógeno era um vírus, e vírus se reproduzem somente dentro de células vivas do hospedeiro, o que dificultava bastante o cultivo em laboratório. Vamos lá, tentativa 87... Ai, Mas depois de muito esforço, essas dificuldades foram sendo superadas e Pasteur tinha em suas mãos uma vacina contra a raiva finalmente. E bastava agora esperar o seu primeiro paciente humano. E ele apareceu. Um dia um garoto de 9 anos surgiu na sua porta e ele tinha sido mordido nas mãos, pernas e quadril por um cachorro claramente raivoso. Era um caso sério pra caramba, e o garoto parecia não ter salvação. Sendo que à primeira vista do caso, Pasteur ainda ficou relutante em dar a vacina pro menino, pois ele não tinha 100% de certeza que iria realmente funcionar. Afinal, a vacina podia não só não evitar a morte, mas ainda por cima fazê-lo sofrer ainda mais na frente dos olhos de sua mãe. Meu Deus do céu, gente, eu tenho que pensar aqui, calma aí. Porém, o lado racional acabou falando mais alto, pois Pasteur sabia que as chances de sobrevivência com a vacina eram maiores. Dessa maneira, o garoto se tornou o primeiro humano vacinado pelo microbiologista e, felizmente, também se tornou o primeiro infectado pela raiva curado por um tratamento médico. Pasteur não só havia salvado a vida de um garoto, mas também havia criado a primeira vacina terapêutica, ou seja, uma inoculação que é recebida não antes, mas após a infecção, que serve como tratamento. 3 meses depois, então, veio outro garoto de 15 anos, com um caso similar, e também foi curado. E depois veio outra pessoa, e depois mais uma, e depois mais outra. Um garotinho chamado Joseph Meister foi atacado por um cão raivoso. Mas se você contrair a raiva, realmente não há muito o que se fazer. Então, os pais desse garoto levaram ele, eles sabiam dessas pesquisas do Pasteur e levou ele lá. E o Pasteur estava meio relutante, porque essa vacina ainda estava muito experimental, mas aplicou a vacina no garotinho, já que, nesse caso, enfim, vamos arriscar, porque não tem muito o que fazer. Então, aplicou essa vacina nesse garoto, esse garoto sobreviveu. Tanto esse garoto foi imunizado, depois trabalhou
no Instituto Pasteur, ele foi porteiro no Instituto Pasteur, ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, a morte dele também é alvo de um mito durante muito tempo. E aí, durante os 12 meses seguintes da primeira vacina, foram contabilizadas mais de 2.500 pessoas vacinadas no laboratório de Pasteur. E sim, isso era um sinal de que o mundo aos poucos estava percebendo que as vacinas funcionam e que elas vieram para ficar. E se eu te disser que apesar das vacinas se tornarem comuns e serem bem aceitas pela população em geral, até hoje existem algumas pessoas que ainda têm um pé atrás com elas. Quer dizer, imagina ter que sair de casa para tomar uma agulhada que injeta dentro do seu corpo algo que você não entende muito bem o que é. Será que de fato existe algum problema com as vacinas? Bom, as objeções às vacinas geralmente são tão antigas quanto as vacinas em si, pois o ser humano naturalmente possui uma certa cautela com novas coisas. Quer ver, ó? Imagina um caçador-coletor pegando tudo quanto é coisa nova por aí que se pareça com comida. E se ele for de fato provar todas essas novidades, existe até uma boa chance dele passar mal ou até morrer porque ingeriu uma fruta, um cogumelo ou uma carne que não era para ter comido. Um pouquinho disso aqui. Um pouquinho disso aqui. Então, uma estratégia muito melhor seria ter bastante cuidado com as novas experiências e adotar o lema de que se eu não conheço, é bom ir com calma. O que muitas vezes pode ser algo excelente, porque isso, assim como você já pode ter percebido, vai muito mais além do que escolher o que nós teremos para o almoço. Graças a esse tipo de pensamento incrustado em nós, a nossa sociedade simplesmente não sai aceitando tudo que é ideia maluca que aparece por aí. Olha, eu acho que nós deveríamos, toda vez que dá descarga agora, botar um pouquinho de geleia de framboesa lá, porque quando dá descarga, limpa o encanamento, que é uma beleza, eu garanto. Sendo que, atualmente, nós vivemos em uma sociedade extremamente mais complexa do que a de caçadores-coletores que viveram há mais de 100 mil anos atrás. Hoje em dia, existem muito mais especializações do que na época da Pedra Lascada. Naquela época, você podia, sei lá, fazer o quê? Talvez cuidar das crianças, caçar, coletar, fazer ferramentas. E, sinceramente, eu acho que não muito além disso. Porém, o tempo foi se passando e houve uma explosão de especializações. Se você já olhou a quantidade de opções de cursos de graduação que existem hoje, você ainda assim não vai ter uma real noção da situação de hoje. Pois se você cursou ciências biológicas, por exemplo, você pode depois estudar algo mais específico, como paleontologia, e depois escolher um tema mais estreito ainda, como hábitos alimentares de pequenos dinossauros do Cretáceo Superior. Tá, mas e o que eu quero dizer com isso? Bom, a sociedade que vivemos hoje atualmente é tão complexa que é humanamente impossível um indivíduo conseguir entendê-la por completo. E assim, tudo bem também isso, não tem nada demais. Nós podemos viver perfeitamente assim, cada um compreendendo a sua área. O problema só começa mesmo quando nós cometemos o erro de achar que nós sabemos de tudo, até mais do que uma comunidade de pessoas que dedicaram anos de suas vidas para tentar entender determinado assunto em específico. Por isso que se a maioria dos profissionais da área da saúde dizem que algo é um consenso na sua comunidade, então eu diria que isso é o mais próximo de uma verdade absoluta que nós podemos chegar no momento. Pois lembrando, eles estudaram vários anos para ter uma base sólida no assunto. Isso também não impede que um ou outro profissional da saúde tenha, vamos dizer, opiniões divergentes. Porém, eles serão uma minoria e não representarão o pensamento das principais e mais respeitadas instituições da área. É, você tem virose, viu? E eu vou prescrever aqui cocô pra você comer porque eu sou médico, acredite em mim. Em resumo, é por isso que se você viu, por exemplo, um médico, um nutricionista ou até um enfermeiro dizendo na internet ou até pessoalmente que isso é certo ou aquilo é errado, você tem todo o direito de questionar essa informação. Mas, por favor, lembre que esse questionamento não deve ser feito com palavras ao vento baseado no que você acha que é certo. Ao invés disso, você deve fazer uma pesquisa para saber o que o consenso dos especialistas da área diz a respeito desse tópico em específico. E é claro, procurando as instituições mais renomadas no assunto. Tá, e você sabe o que é um consenso entre os profissionais da saúde hoje? Que vacinas devem ser tomadas. E provavelmente você já deve ter escutado alguém dizendo que essa história
não é bem assim. Para saber se devemos tomá-las ou não, eu recomendo, baseado no que eu acabei de dizer, que você faça a sua própria pesquisa. Mas, de qualquer forma, eu fiz a minha. Vamos ver agora. O que eu descobri é que existem 6 motivos principais que pessoas usam para não imunizar nem elas e nem seus filhos. E vamos agora para o primeiro deles. A primeira razão é que nós temos o direito de fazer o que nós quisermos com nossos corpos, basicamente. Ou seja, nós podemos escolher tomar vacinas ou não, pois nós devemos ter o direito de escolha. Esse tipo de pensamento ganhou força quando no século XIX a Inglaterra passou uma lei que obrigava crianças de até 14 anos de idade terem a vacinação em dia. E os responsáveis que não as levassem para se imunizar recebiam multas. Depois disso, muita gente se revoltou contra essa obrigatoriedade, alegando que tinham perdido a sua liberdade de escolha. Isso é um absurdo, acabou a liberdade das pessoas. O governo, então pressionado, resolveu ceder ao pedido de parte da população e com isso voltou atrás na sua decisão, fazendo com que a vacinação voltasse a ser opcional. Apesar disso, esse pensamento de meu corpo, minhas vacinas acabou crescendo pelo mundo e até hoje você pode encontrar alguém que pode até se vacinar direitinho, mas pensa dessa forma, o que dá legitimidade para que outras pessoas não se vacinem. Tá, beleza, mas e aí, vamos fazer o quê? Realmente cada um tem o direito mesmo de fazer as escolhas que dizem a respeito ao seu corpo. Afinal, se for ruim para ela, vai ser problema dela só, não é mesmo? Sim, isso é verdade e concordo demais com essa ideia. O problema é que ela só não se aplica bem ao caso de alguém não se vacinar. Uma pessoa não imunizada significa uma pessoa que não só pode contrair a doença, mas pode espalhá-la para outros indivíduos. E o pior é que esses outros indivíduos podem também não estarem devidamente imunizados, pois eles podem por algum motivo não poderem tomar vacinas. Talvez sejam jovens demais ou velhos demais, talvez possuam alguma condição médica ou estejam passando por um tratamento que não permite que eles sejam vacinados. Isso quer dizer que se você não se imunizar, alguém mais frágil pode contrair uma doença e acabar morrendo por sua causa, porque simplesmente você não quis se vacinar. Ou seja, nós como indivíduos temos que entender que a escolha de passar por uma vacinação ou não é algo que diz não só respeito a você, mas também a outros indivíduos que vivem na sociedade. Tá, ok, mas e as pessoas mais frágeis que não podem ser imunizadas? Será que elas não vão acabar morrendo de qualquer forma, já que é impossível convencer 100% da população a tomar vacinas? Na verdade, não é bem assim, pois mesmo que ainda haja uma pequena parcela da sociedade que não se imunize, eles vão ser tão poucos e tão raros de se encontrar por aí que as chances de alguém fragilizado pegar uma doença por causa deles é uma coisa, vamos dizer, quase que inexistente. Então podemos dizer que somente com uma alta taxa de vacinação é que uma população vai poder proteger quem mais precisa. E o pior de tudo é que essa taxa tem que ser especialmente alta para algumas doenças, pois algumas delas não precisam do ser humano para serem transmitidas. Um exemplo disso é o tétano, que alguém infectado pode contaminar vários lugares, pois o patógeno vive no solo e pode ficar lá esperando as suas próximas vítimas. Uma pessoa não vacinar compromete todas as outras vacinações, porque a maior parte das vacinas não é esterilizante, é uma vacina parcial. Então você pega a doença e fica bem depois de um dia, 2 dias mal. Eu sou vacinado contra a gripe. Se eu pego gripe, em 2 dias eu tô bem. Fico um pouco espirrando e tal, mas não pego febre, não fico doente. E as doenças meio que vão se restringindo no tempo e no espaço. Quando uma pessoa não toma e ela fica transmitindo isso por muito tempo, um monte de gente vai pegar. E agora imagina que nem todas as pessoas estão no mesmo ponto de saúde. Tem alguma pessoa fazendo quimioterapia, tem uma outra pessoa que tá doente por estresse, e todas essas coisas são imunossupressoras. E aí você vai e passa a gripe para ela, que tem a vacina, mas ela não está no seu melhor momento imunológico. E pronto, você matou uma pessoa, é um assassino. Quando você tem altas coberturas vacinais, acima de 95%, você tem a população protegida, a proteção de rebanho. Essas pessoas que não vacinam, porque acham que já não precisa vacinar, eles estão se beneficiando da população em geral que se vacina. E o segundo motivo mais comum que pessoas usam para não se imunizar
é porque as grandes companhias farmacêuticas estão nos manipulando. E aí é criada toda uma espécie de conspiração envolvendo essas empresas e diversos outros setores da sociedade, que juntos de alguma forma fariam você tomar vacinas apenas para que as grandes corporações faturem com a venda delas. Eu sei que é algo que parece que faz sentido, mas se a gente analisar um pouco mais de perto, dá para entender que é apenas mais uma teoria da conspiração. E é por isso, que não condiz muito com a realidade. De forma simplificada, uma teoria da conspiração basicamente pode ser identificada se nós podemos encontrar algumas coisinhas na sua estrutura. Uma delas, com certeza, é que sempre tem uma secreta mega ultra colaboração gigantesca envolvendo diversos grupos da sociedade. Que nesse caso em específico temos a classe médica, universidades, corpos governamentais, veículos de mídias e todas as empresas envolvidas na fabricação e distribuição de vacinas. Cara, eu sei que parece uma loucura, mas eu tenho certeza que esse pessoal todo tá guardando um segredo enorme. As chances dessas entidades todas conseguirem manter uma sincronia de ideias e uma organização secreta é simplesmente impossível. Até porque elas possuem interesses conflitantes umas com as outras. Como se isso já não fosse loucura o suficiente, o nosso segundo elemento conspiracionista é que quase toda a população é completamente ignorante no assunto. Só você e os seus colegas conspiracionistas é que realmente sabem da pura verdade. Meu irmão, tá na cara, só não vê que não quer. E sinceramente, cá entre nós aqui, teria tanta gente envolvida que se realmente houvesse um segredo mirabolante, seria extremamente difícil uma única pessoa não acabar deixando escapar uma evidência concreta disso. O que nos leva para o nosso terceiro e último elemento, que é que todo conspiracionista diz que uma ausência de evidências contra a sua teoria é uma prova da sua veracidade. Ah, tu tá duvidando aí da minha teoria? Pô, prova aí o contrário. Quero ver, consegue? O que é, na verdade, um erro mas muito grande. Pois nós não podemos simplesmente assumir que uma ideia é correta até que se prove o contrário. Para que uma ideia se sustente, ela na verdade precisa incluir argumentos e provas válidas que sustentem a sua mensagem final. Dessa maneira, podemos dizer que no fim das contas, assim como as outras teorias da conspiração, essa aqui, da indústria farmacêutica, não ajuda em nada o entendimento do mundo. Nada! Ela não passa de uma super simplificação da realidade, que trata diversas entidades como um único bloco monolítico maléfico, que se encaixa meio que por acaso, perfeitamente numa narrativa de mocinhos e bandidos, Só por acaso! O que eu quero dizer é que ao invés de ficar perdendo tempo com isso, o que nós devemos realmente fazer é parar para de fato analisar e entender a complexidade do mundo real. Maior taxa de imunização, menor incidência de doenças. E você mostra que quanto mais você vacina, mais você diminui doença. Tem um certo desinteresse pela produção desse, porque as vacinas com tecnologia obsoleta custam muito baixo, e o preço é muito baixo, sobretudo pela atuação da Organização Mundial de Saúde, a atuação da Gavi, entidade que foi criada para vacinar os países mais pobres do mundo, e eles então pressionam o preço dessas vacinas para baixo, muito baixo. Muitos desses laboratórios já deixaram de fazer porque é um preço tão baixo que não compensa fazer. Porque o que acontece? Vacinas são super custosas para a empresa e varia demais. O governo pode inclusive fechar contratos inteiros para o país inteiro com uma empresa e não com outra, então você fica o risco todo de fazer um lote e jogar ele fora. Outra coisa, como os lotes são feitos muito grandes, se der qualquer coisa errada, e é literalmente qualquer coisa errada, níveis de ovalbumina ficam maiores, tem que jogar fora tudo. Então vacinas não são tão lucrativas como o pessoal acha, não. Vacinas são um pepino para as empresas, e eu não falo isso à toa, não, é real. A rentabilidade suficiente de vacina comparado com um único medicamento, só aspirina, dá mais lucro do que todas as vacinas. Eu fiz uma vacina para doença de Chagas e uma outra para toxoplasmose. Tem um patente e tudo. Até sair um produto são 20 anos para sair testes clínicos e testes de segurança, etc. Caríssimo, são 20 anos sem saber se vai funcionar o teste final. E o nosso terceiro motivo frequentemente usado para não imunizar as pessoas é que as vacinas causam autismo. Essa associação veio com, olha só, um artigo científico publicado em 1998,
em um jornal científico chamado The Lancet. E segundo o autor, a vacina da tríplice viral causava autismo. Ó, tá aqui, eu tenho provas científicas agora, viu? Agora, se eu fosse você, não se vacinava não, hein? Olha, é perigoso. Assim que a publicação veio à tona, a mídia e a população quase que enlouqueceram completamente. E nos 12 anos seguintes, diversos grupos de pesquisa independentemente procuraram exaustivamente por qualquer ligação da vacina com essa doença. Porém, nada foi encontrado. Mas calma, antes de completar esses 12 anos, uma revelação bombástica foi feita. O editor do The Lancet, sabe, na época em que o artigo foi publicado, disse em uma entrevista que o jornal foi pago para deixar passar as incongruências do estudo. Não, e essas mesmas pessoas também pagaram o autor para fazer essa pesquisa meio falha. Meio não, né? Bastante falha. Tá, mas e aí? Quem é que são esses pagadores aí? Quem é que tá pagando todo mundo? Bom, se eu te disser que na verdade esses pagadores são advogados de pais com filhos autistas e eles queriam vencer uma batalha judicial para ganhar uma boa grana de indenização. Eles estavam alegando que seus filhos se tornaram autistas por causa da vacina. Ou seja, essa ligação do autismo com vacinas é simplesmente uma mentira pura e simples. Mas mesmo com essa confissão, até hoje ainda há pessoas que ainda acreditam nessa ligação. E alguns vão até mais longe e dizem que as pessoas hoje estão tomando mais vacinas e os casos de autismo estão também aumentando. Logo, vacinas causam autismo. Ó, meu filho, aumentou aqui a vacina, aumentou aqui o autismo, ó, os dados estão batendo que é uma beleza. O que mais uma vez é uma mentira, porque como eu disse agora há pouco, já foi mais de uma década de pesquisa sobre o assunto e nada foi encontrado. O que na verdade está acontecendo é que mais e mais pessoas estão tendo acesso a médicos e assim seus filhos autistas podem ser diagnosticados mais facilmente. Não, e outra, o conceito de autismo mudou bastante nos últimos anos. Antes nós só considerávamos uma pessoa com a condição se ela fosse realmente um caso bem grave e óbvio. Porém, atualmente nós já falamos sobre o espectro autista, em que há uma variação sutil no grau de intensidade do caso, indo de pessoas que precisam de ajuda para tudo na vida até indivíduos com sintomas tão leves que talvez você até nem consiga perceber que ele é autista. Foi um artigo que saiu numa revista importante, inclusive, chamada The Lancet, e depois esse trabalho foi retratado completamente, né? Quando um trabalho é retratado, isso quer dizer que ele não tem valor mais científico nenhum, como se nunca tivesse existido esse trabalho, né? Vamos dizer, em português claro. Só que depois que uma flecha é disparada, ela não volta, né? Então, mesmo o artigo tendo sido retratado, ficou no inconsciente popular. E até hoje, né, os movimentos anti-vacinas falam desse artigo e usam ele como se fosse uma verdade, quando já foi demonstrado que ele é um trabalho fraudulento. E olharam os dados na tabela do Excel do rapaz e era tudo mentira. Era uma manipulação estatística. Os números se ajustam ao seu viés, porque você só aplica outro método. Quando o seu não funcionou, você aplica outro. Se o outro não funcionou, você aplica outro até funcionar. Existem dados científicos que mostram que não existe essa correlação de autismo com vacinação, nenhuma vacina. E, portanto, a população pode vacinar as crianças com muita tranquilidade. E agora, a quarta razão que fazem pessoas pensarem duas vezes antes de se imunizar é que vacinas possuem substâncias que fazem mal para a saúde. Bom, é claro que eu não posso falar de todas as substâncias que as pessoas alegam ser perigosas nas vacinas. Afinal, elas alegam coisas pra caramba e eu teria que fazer um vídeo gigantesco só explicando caso por caso. Mas tudo bem, eu escolhi aqui para falar rapidamente de 3 compostos que são os que mais causam alvoroço: o mercúrio, o alumínio e o formaldeído. O mercúrio é um metal capaz de matar bactérias e fungos indesejados. E ele pode estar presente em algumas vacinas por 2 motivos. O primeiro deles é uma questão de fabricação, pois algumas vacinas precisam desse metal em alguma etapa da sua manufatura. Porém, eles são retirados no fim do processo, deixando apenas alguns resquícios. Já a segunda razão é mais por uma questão de logística, pois eu não sei se você já percebeu, mas na hora que vamos nos vacinar, a seringa está inicialmente vazia. Então, ela precisa sugar um pouco do conteúdo imunizador de um frasquinho. E para sugar, é necessário que se perfure uma membrana na boca do recipiente. E essa membrana, que antes deixava o frasco hermeticamente fechado e isolado do mundo exterior, agora vai ter um pequeno buraquinho nele.
que apesar de ser bem pequeno, abre portas para que exista alguma chance de contaminação por bactérias e fungos. Aí galera, o frasquinho ficou aberto, hein? Quem chegar por último é a mulher do Pasteur. Então a próxima dose a ser sugada que for imunizar outro paciente corre um certo risco de estar contaminada. O que eu acho que ninguém vai querer isso, né? Tá, mas e a solução para isso não seria simples? Bastava que cada frasco contivesse exatamente uma dose de vacina, ou que cada seringa viesse já preenchida com a sua dose. Sim, essa é uma situação ideal. Porém, nós não vivemos no mundo ideal. Vivemos no mundo real e ele tem as suas limitações. Porque convenhamos, né, que um frasco grande contendo várias doses faz com que cada dose saia mais barata do que se cada uma delas tivesse o seu próprio recipiente. Ou seja, países em desenvolvimento geralmente optam por usar esse tipo de frascão gigante. Porém, mesmo nações ricas usam esses recipientes grandes, pois às vezes uma nova doença que se espalha facilmente pode surgir do nada, como é o caso de algumas gripes. E assim que a sua vacina é aprovada, idealmente toda a população precisa se vacinar o quanto antes. Isso faz com que uma gigantesca quantidade de doses precise estar nos postos de vacinas para ontem. E aí, por conta dessa urgência, é muito mais eficiente que várias doses delas sejam guardadas em grandes frascos que precisam de mercúrio, para não terem o risco de serem contaminadas com bactérias e fungos. Ah, meu irmão, mas só por causa disso eu vou ter que ficar levando mercúrio o tempo inteiro? Eu não vou aceitar isso não. Bom, esse metal não está solitário boiando nesses recipientes. Na verdade, ele está associado a uma molécula orgânica. E isso por si só já altera bastante as propriedades do mercúrio. Quando presente nessa forma, esse metal é bem mais inofensivo. E sabendo que não é todo dia, nem todo ano que você toma vacinas, essa exposição pontual é diferente de você ser exposto todos os dias. Sem falar que essa quantidade presente em uma vacina é muito pequena. Em outras palavras, é completamente seguro tomar vacinas. Bom, e além de mercúrio, nós temos também o alumínio e formaldeído, que muita gente diz que deixa de se imunizar por causa deles. Abaixo o alumínio, abaixo o formaldeído, abaixo o pássaro no arroz. O problema é que se eles forem deixar de tomar vacinas por causa da presença dessas substâncias, essas pessoas vão ter que também parar de fazer outras coisas. E sendo sincero, eles vão ter que simplesmente parar de viver. Apesar do seu corpo não produzir nem utilizar alumínio, muitos alimentos e bebidas são fontes de alumínio. De forma que todos os dias adultos normalmente consomem algo entre 3,5 e 10 miligramas desse metal. E tudo bem, nós não somos afetados por causa disso. Agora, sabe o tanto de alumínio que tem uma vacina que você tomou uma vez perdida? Bom, elas têm estourando quase que chegando em 2 miligramas de uma dose. O que é pouco. E no caso do formaldeído, esses números são mais impressionantes ainda. O nosso corpo produz formaldeído naturalmente, e um bebezinho de 2 meses de idade tem circulando no seu metabolismo uma quantidade cerca de 10 vezes maior do que encontrado em uma vacina. E na verdade, se você está preocupado realmente com essa substância, fique longe de um monte de alimentos, como uma maléfica pera, que tem por volta de 50 vezes mais formaldeído do que em qualquer vacina produzida hoje. Em 1976, quando a gente chegou aqui, a vacina febre amarela era apresentada em uma ampola com 200 doses. Nós diminuímos de 200 doses para 50 doses, 50 doses para 10 doses e agora para 5 doses. E agora nós estamos falando em 2 doses, para evitar a necessidade de ter conservante na vacina. Por exemplo, formaldeído é super diluível em água. Então, assim, literalmente, eu uso formaldeído para fixar a minha vacina e lavo. Assim que eu lavar uma vez com água, já não tem formaldeído. É impossível o formaldeído estar lá. E agora vamos para o nosso quinto motivo que fazem pessoas não se vacinarem, que é o fato de algumas vezes alguns lotes de vacinas apresentarem alguns problemas. Bom, isso é algo que pode acontecer com basicamente qualquer produto. Qualquer alimento, por exemplo, pode apresentar problemas que podem causar algum tipo de prejuízo para a pessoa que consome. Você pode tomar uma vacina e fazer mal, você pode tomar um suco de pera e fazer mal também. No caso do suco de pera é algo muito raro, pois os produtores de alimento precisam cumprir normas de higiene e ter vários outros tipos de cuidado para que seja plenamente seguro beber aquele suquinho maravilhoso. E no caso de vacinas, isso é ainda mais raro, pois apesar de ser algo mais complexo do que fazer um suco de pera, a atenção, o cuidado e a rigidez das normas que regulam a fabricação
e distribuição de vacinas são bem maiores do que as do suco de pera. Ou seja, minha gente, vacinas precisam ser exaustivamente testadas e asseguradas antes que sejam liberadas para a gente usar. Vamos lá, galera, teste 730 e 20 mil. Apesar de que sim, existirem de fato ocasiões em que pessoas tiveram reações negativas a vacinas, esses lotes de doses problemáticas são imediatamente recolhidos e retirados de circulação, reduzindo demais o prejuízo humano. Ah, e um detalhe, toda vez que você vê aí na mídia dizendo que um lote foi recolhido, isso não significa que alguém morreu ou que tomou uma vacina contaminada. Na verdade, os lotes são retirados de circulação simplesmente porque existe uma suspeita de que há algum problema. E entenda problema não como uma ameaça à saúde de alguém, pois normalmente o imprevisto é apenas um lote de doses que ficaram fracas demais e correm o risco de não estarem imunizando os indivíduos que as tomassem. Afinal de contas, se vacinas fossem perigosas de verdade, nós sempre iríamos conhecer alguém próximo da gente que acabou falecendo, ficando cego, aleijado ou com algum problema por conta de uma vacina que tomou. Mas não, esses tipos de infortúnios não são comuns. Centenas de milhares de vacinas são tomadas todos os dias ao redor do mundo. E mesmo assim, nós nem sequer somos acostumados a ver em jornais que aconteceu um caso de morte perdido, um aqui, outro ali. Nem no Brasil e nem no mundo em geral. Os métodos de fazer vacinas hoje são controladíssimos, super bem estabelecidos, e eles são verificados por agências externas. Não é o Butantan que determina que a vacina do Butantan tá boa. Óbvio, o Butantan tem seus próprios valores internos para determinar, e aí vem um avaliador externo e que não está interessado em ajudar o Butantan, está interessado em ajudar as pessoas. Vai lá e fala, ó, sim, esse lote tá bom, os relatórios estão certos, ó, verifica se está tudo limpo, se está tudo perfeito. Ou seja, há todos esses mecanismos de controle fazendo com que as vacinas fiquem perfeitas. O fato de poder ter efeitos colaterais, sim, vacinas podem ter efeitos colaterais, né? Mas quando a gente olha para o espectro geral, o risco-benefício está muito mais para o lado, né, da vacina. Então, você tem alguns riscos que são muito pequenos para a vacina e tem os riscos que são muito grandes, principalmente para algumas doenças, se você deixar de ser vacinado. Então, vale a pena tomar a vacina aí na imensa maioria das vezes, né? Então, as vacinas, elas carregam uma culpa em cima delas que é uma culpa que não condiz com a realidade. As vacinas, né, eu até coloco isso no livro, as vacinas já evitaram muito mais mortes do que causaram. Então, muito mais pessoas deixaram de morrer por tomar vacina do que por tomando vacina, né? E agora, por fim, temos o nosso sexto e último motivo que você ainda ouve por aí para não se imunizar, que é, apesar de tudo isso que eu falei agora, na dúvida, é melhor deixar para se vacinar depois, né? Porque vai que, né? E é claro, não preciso nem ficar falando aqui que é extremamente recomendado que você não deixe de se imunizar. E na época certa, viu? Se você é pai, mãe ou um responsável por uma criança, não deixe que ela fique mais velha para que ela possa tomar a decisão de se vacinar ou não. E sabe por quê? Porque até lá pode ser tarde demais e ela pode ser infectada por alguma doença séria de verdade e acabe, sei lá, ficando uma parte do corpo paralisada, como é o caso da poliomielite, tenha um membro amputado, como é o caso do tétano, ou então acabe morrendo por algum outro motivo de difteria, coqueluche, pneumonia ou, sei lá, uma gripe mesmo. E curiosamente, a origem para tanto questionamento das vacinas é causado justamente por conta da sua eficiência. Muitas dessas doenças que acabei de citar simplesmente foram basicamente erradicadas. Você não ouve mais falar delas como antigamente. Não existe mais uma dor de um parente seu que morreu por causa disso. Elas não fazem simplesmente mais parte da nossa realidade. Antes, as pessoas tinham arrepio na espinha e ficavam aterrorizadas só de ouvir falar o nome dessas enfermidades. O cheiro da morte fazia parte da vida. Chegamos a um ponto em que não existe mais sequer o medo dessas doenças. É como se fôssemos uma criança sem noção do perigo, solta em uma jaula cheia de leões famintos. Veja a palavra varíola, por exemplo. Ela causa tanto terror quanto a palavra mamute. Nós simplesmente perdemos o medo porque essas entidades não estão mais aqui entre nós para causar pânico. Elas estão apenas escritas nas páginas de livros e da internet. Porém, ultimamente, podemos ver que algumas dessas doenças facilmente preveníveis estão voltando a crescer, graças a pessoas deixando de se vacinar
estamos dando espaço a velhas inimigas. E o que era uma vez uma guerra vencida pode se tornar uma ameaça real. Por isso, acho que devemos fazer um exercício de humanidade e tentar reconhecer que a ciência e o progresso humano funcionam da seguinte forma: você aprende o que pessoas já descobriram antes e com base nisso é que você vai fazer novas descobertas. Durante centenas de anos, milhares de pessoas dedicaram seus estudos e suas vidas ao conhecimento e acabaram nos levando até aqui, onde temos tantas vacinas para nos proteger de tantas mazelas da humanidade. Por isso, não podemos simplesmente falar que vacinas não funcionam ou que são perigosas. Isso seria negar a quantidade de sangue, suor e lágrimas dedicados a construir o nosso conhecimento atual como espécie. Não podemos nos achar melhores, mais especiais ou mais inteligentes do que o conjunto de todas as vidas de dedicação que vieram antes de nós. Não podemos simplesmente tirar da nossa cabeça coisas que vão contra tudo isso. Temos que reconhecer que o nosso lugar como indivíduo é pequenininho, mas está sobre o ombro de gigantes que nos permitiram ver mais longe. E obrigado por assistir. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. De verdade. E muito obrigado também aos meus apoiadores, que tudo isso aqui só é possível graças a vocês. E graças também a todas as pessoas que me ajudaram a colaborar com isso. Não só todos os pesquisadores, mas todos os meus amigos que me deram apoio, que conseguiram de alguma forma me ajudar a construir o que vocês acabaram de assistir. E apesar de ter falado bastante já até agora, eu estou sem palavras para agradecer todos vocês. Então fique aqui o meu muito obrigado. E se você quiser apoiar os nossos próximos documentários que vão vir por aí, é simples. É só você apoiar no nosso Padrim. O link está na descrição e em um dos comentários fixados. E se você não puder contribuir financeiramente com o canal, não se preocupe, porque você pode também simplesmente dar um joinha aqui nesse vídeo se você curtiu todo esse conteúdo que eu passei aqui para vocês e todo esse trabalho que eu tive até agora. E é claro, uma excelente maneira de contribuir com o canal é você compartilhar esse vídeo com as pessoas. É sério, isso faz muita diferença. Gostou desse vídeo? Então bota ali no grupo do WhatsApp, bota ali no Facebook da vida, espalha nas suas redes sociais. Porque quem sabe assim nós conseguimos trazer mais luz para a escuridão. E é isso, eu acho que eu te vejo na próxima. Tchau!